tarde. Chegando aí no terceiro painel, aqui na Sala Jardel Filho. Bem-vindas e bem-vindos, né? E agora começa o QI, Monique Gardenberg, da Dueto, entrevistada por Guilherme Guedes, do Multishow. Bom painel para todo mundo aí. Bem-vindo. Bom, muito boa tarde a todo mundo. Prazer estar aqui na Sim São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com a Monique. E, enfim, a gente vai, antes de começar a conversa, a gente vai bater um papo aqui mais ou menos 1 hora. Vai abrir depois para perguntas, para participação do público também. Sintam-se à vontade de participar o quanto quiserem. E antes da gente começar o papo, a gente vai passar um vídeo que a Monique trouxe, contando a história da Dueto, da produtora dela, um pouco do trabalho que ela faz aí já há algum tempo. Então vamos rodar o vídeo e começar. Maravilha, então essa é a Dueto, e com vocês, Monique Gardenberg. Seja bem-vinda.
assim, São Paulo. E obrigado por estar aqui para conversar com a gente. Legal. Oi, gente. Recebi aí o convite para participar da Let's, que por acaso é a empresária do Jalu, o cantor que participou do meu filme como ator, do meu último filme que eu estou acabando de montar. E é um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse centro cultural e fazer parte aí do Sim, poder colaborar de alguma maneira com essa troca que acontece aqui. É isso, essa é a nossa história. Só de olhar dá uma exaustão. Começou em 82, a Dueto, e ela foi fundada na época porque a gente cuidava da carreira do Djavan, que viria a explodir nesse momento, né? Foi bem na época que ele compôs aquela música que virou um grande sucesso, Meu Bem Querer, e a gente, então, precisava criar uma empresa mesmo para poder cuidar da carreira dele. E assim nasceu a Dueto. Eu não tinha ideia que eu ia parar nesse meio. Eu tinha ideia que eu ia estar perto das artes, mas que eu ia virar uma produtora cultural eu não sabia. Eu só sabia que eu fazia parte do movimento estudantil, lutava pela abertura política, pelas diretas já, promovia shows lá dentro. E assim eu fui conhecendo pessoas que também participavam dessa luta, especialmente o Chico Buarque, né, que promovia, naquela época, os shows 1º de maio, no Dia do Trabalhador. Um deles, o show da Bomba, inclusive, lá do Rio Centro. E como uma das estudantes convocadas para ajudar nas organizações desses shows políticos, eu fui para Cuba e para Angola com eles. E nessa viagem a Angola, onde iam 60 representantes da cultura brasileira, principalmente da música, mas tinha Dorival Caymmi, Clara Nunes, Rui Guerra, MPB4, Chico, Marieta, muita gente. Elba Ramalho estava acabando de surgir nessa época, foi em 1980. E aí, nessa viagem, eu conheci o Djavan. E, na volta, ele me convidou para produzir o trabalho dele. Eu estava estudando economia, aí eu me formei. Eu falei, me espera que eu formo no final do ano. Aí eu me formei e virei produtora dele, em 81. Em 85, eu e a minha irmã criamos o Free Jazz Festival. E foi fruto dessas viagens com o Djavan pelos festivais de jazz do mundo. A gente foi a vários com ele, e aí a gente pensou, poxa, o Brasil bem que podia ter um festival assim. E foi assim que começou. Legal. E indo um pouco mais ainda lá para o começo, você falou que você estudava economia, sempre muito conectada à arte, e você resolveu estudar economia, e lá na UFRJ começou a promover esses shows num país controlado pela ditadura militar. Como é que foi esse começo, assim, os primeiros shows que você produziu, e o que te motivava nessa época? Só o ímpeto mesmo, e a vontade de provocar barulho, arrecadar dinheiro para o movimento, né? Então, eu morava no Rio nessa época, e à noite a gente ia para uma casa de sucos, que era o Balada Sucos, no Leblon. A gente ia para o Balada e ficava esperando ver que artista ia aparecer. Apareceu o Moraes Moreira. Moraes, você faria um show ali no Teatro de Arena da UFRJ e tal. Aí, outro dia, ficava lá, aparecia o Fagner. E assim a gente foi criando esse hábito na URCA. Era um teatro de arena que tinha sido fechado justamente pela ditadura em 72, e que a gente começou a agitar de volta em 79. Então, foi assim. Era mais ligado ao movimento político e, de certa forma, eu acabei me aproximando muito fortemente da música por causa disso. Mas o meu sonho de menina era ter sido atriz. Inclusive, eu estava fazendo teste para um trabalho na TVE, TV educativa, na época, mas eu precisava trabalhar também, precisava ajudar minha mãe. Meu pai tinha vazado e tinha deixado minha mãe com 3 filhos, sem nada. E aí eu não pude fazer a carreira de atriz, eu tive que
pensar em algo mais prático, assim, sabe, mais rápido. E na cabeça de uma menina, para mim, rápido ganhar dinheiro era economia. Eu fui fazer economia por uma mera palpite de criança mesmo. E você acha que estudar economia foi um fator determinante na carreira que você construiu depois? O que eu não podia imaginar é que dentro da faculdade de economia eu teria uma discussão política como eu tive, né? Então foi dentro da faculdade de economia que eu participei de vários grupos de estudo. Então estudei Marx, estudei Lenin, estudei Hegel, estudei Engels. Então muito importante para a minha formação como cidadã. E hoje no Brasil a gente vive um momento muito sombrio em relação à cultura, né? Muito preocupante. Não é exatamente o que acontecia lá nesse período que você começou a trabalhar com produção cultural, mas também são tempos bem preocupantes, né? Como é que você vê, que paralelo você traça entre o Brasil de quando você começou a trabalhar com a produção cultural e o Brasil de hoje sob o guarda-chuva da cultura? Olha, eu lembro que naquela época a gente levou muita porrada fazendo manifestação. A gente tinha medo de ficar muito tempo reunido em grupo, então a gente disfarçava, sabe, as reuniões um pouco. Rolava um medo, assim. A censura também ainda era pesada. E agora a gente fica com com bastante preocupação em relação a alguns sinais que são dados em relação a um retrocesso, né, no entendimento da arte, né, a ideia de que nudez é pornografia e não arte é muito esquisito, né? Eu adorei o texto, não sei se vocês leram, do Márcio Smelling. Ele é tão inteligente, esse cara, esse ator, ele participou agora dessa repaginação do Zorra, né? E dessa repaginada, né, que fala. E aí ele escreveu uma coisa tão bonita, porque ele falou que levou os filhos dele numa viagem na França e, passando pelos museus, com a visita guiada, várias crianças iam aprendendo sobre aquelas pinturas, muitas pinturas de pessoas nuas, muitas esculturas com órgãos sexuais bem definidos e bem claros ali, que elas circundavam e elas aprendiam sobre aquilo. E ele falou, que bom que meus filhos puderam aprender sobre a nudez dessa maneira, através da arte, porque eu aprendi através de revistinhas de sacanagem e de filmes pornôs que eu frequentava. Então, tão bom, né, hoje a arte poder dar essa iniciação mais bela, né, para a gente. Então, eu fico com muito medo. Por outro lado, eu acredito um pouco também numa organização em torno do que é já conquistado, sabe? Então, tem uma movimentação, né? Toda hora o Michel Temer dá uma recuada, né? Porque ele faz um passo errado e aí vem a manifestação, ele dá uma recuada. Aí, outro dia meu irmão... Como foi o Ministério da Cultura? O meu irmão outro dia me ligou desesperado. Eu falei, calma, calma, ele vai recuar. Porque você já fica assim, mas claro que tem coisas preocupantes, né? Tem muitas coisas preocupantes. E eu acho também, assim, até escrevi um artigo para a Folha, espero que eles publiquem, sobre essa questão toda do Zé Celso Martinez Correia, né? Não é possível que nosso país, que essa cidade tão rica como São Paulo, né, a cidade que foi berço da Semana de Arte Moderna e tudo isso, não reconheça a importância daquele prédio e do seu entorno, que é reconhecido mundialmente, sabe? Então, isso dá um pouco de desilusão, né? A gente espera que, né, que as coisas do Brasil fossem mais valorizadas, né, e celebradas e festejadas. Eu acho, o Jeff está aqui, meu sócio que estudou comigo. A gente se conheceu em 89, quando eu fui estudar cinema em Nova York. Ele fez parte do meu grupo. Era a sala de 50 era dividida em grupos de 5. E conheci o Jeff, a gente ficou muito amigo. E alguns anos depois se tornou nosso sócio da Dueto.
ele é a figura fundamental nessa história mais recente. E o Jeff é de um país onde se celebra e se valoriza, né? Também estão ameaçados por Trump, né? Mas tem por vocação o país valorizar os seus artistas e os seus heróis, né? Entre aspas. E, bom, então você começou na produção de um jeito quase informal, quase sem querer, quase Sem por querer. acaso. E em que momento isso virou sua profissão? Em que momento você, de fato, começou a trabalhar com produção cultural, com artistas? Foi com o Djavan ou foi antes disso? Foi Djavan primeiro. Aí depois a gente trabalhou um pouquinho com a Marina Lima. Aí, em 85, a gente criou o Free Jazz Festival. Então, foi um ato de loucura nossa, né? Porque nós contratamos os artistas, saímos contratando, sem dinheiro nenhum, fechando contrato. E depois é que a gente foi vender o patrocínio. E eu me lembro que a gente foi na Souza Cruz, porque, na época, tinha um comercial na televisão falando... O cara tocava um teminha de jazz, assim, aí ele parava, você prefere rock? Tudo bem, alguma coisa a gente tem em comum, Free. Né? Esse era o slogan deles. Alguma coisa a gente tem em comum. E como o comercial apontava para o jazz, a gente achou que era jazz. Era lá. Aí fomos lá vender. E, por sorte, o gerente de Free era músico. Não era à toa que aquele comercial era um carinha tocando jazz. Ele era músico, ele tinha um grupo e ele era pianista. Então, esse é o melhor dos mundos, quando você encontra na empresa alguém apaixonado pela arte que você está levando para ser patrocinada, né? 85 é o ano que surge o Rock in Rio Mesmo também. ano. E como é que foi a recepção assim do público, do mercado, de ter um novo festival, um festival como o Free Jazz na época? Foi explosivo, foi explosivo. E, de fato, naquela época, a gente pensou, nossa, tem esse boom do rock no Brasil, vamos fazer um de jazz. Era a época do rock brasileiro, né? Estava todo mundo estourado, Titãs, Paralamas, Legião, Blitz. E a gente falou, tem espaço aí para uma música mais tranquila. E aí fizemos o Free Jazz e vendemos primeiro para Souza Cruz e para Panam. Para Panam, outra coincidência. A Panam era presidida por uma mulher que veio a ser a namorada do Pat Metheny. E aí, através dela, a gente conseguiu apoios de 100% das passagens, que é um colosso. Nunca mais isso aconteceu na nossa vida. Então, foi incrível. E aí, a partir do Free Jazz, você, em 93, se não me engano, você trouxe a Madonna, né, para o Brasil. Isso. Foi a primeira grande turnê internacional que você trouxe fora de festival. E foi por acaso também. A gente recebeu uma ligação do Nizam Guanais, que é um publicitário, que foi assim, a Dueto nasceu em 82, né? Aí, em 90, teve o plano Collor. E aí cataram o dinheiro todo da gente. E nesse dinheiro estava o dinheiro para pagar a Pina Bausch, que apareceu aqui, por um monte de gente. E a gente ficou desesperado. Então, em 1990, a gente procurou o Nizam. Ele tinha ido ao Carlton Dance 2 anos antes, e ele tinha dado um cartão. Um dia que vocês precisarem de mim, está aqui meu cartão. E 2 anos depois a gente ligou para pedir dinheiro, porque a gente ficou sem nenhum tostão para pagar as pessoas. Aí o Nizam emprestou uma grana. E assim começou uma amizade também. E 3 anos depois ele ligou e falou: eu quero trazer a Loura Gelada para a Antártica. E a Loura Gelada era Madonna. E aí a gente foi, né? Jeff estava com a gente. E a gente foi à luta, mas não estava nos nossos planos também. A vida vai atropelando, né? A vida vai colocando você diante de novos desafios. E nós fomos, e foi incrível, foi uma experiência absurda. Fazer a Madonna sair de um teatro de 2.000 lugares para um estádio de 100.000. É uma loucura. E, a partir daí, você engrenou de vez, né, trouxe vários outros artistas, continuando com a produção do Free Jazz, de outros trabalhos que a gente viu aqui. E como é que você vê o cenário hoje no Brasil? A gente teve até, inclusive, bem recentemente,
um número muito grande de festivais vindo para o Brasil, novos festivais surgindo aqui, muitos shows internacionais vindo para cá. De repente, parece que todos os artistas do mercado lá fora resolveram fazer um pit stop aqui na América do Sul, aqui no Brasil, mas parece ter esfriado um pouco nos últimos anos. Assim, como é que você vê esse momento do mercado de shows no Brasil hoje? Eu não vejo muito como tendo esfriado, não, sabe? Eu vejo o fluxo bem forte ainda. Tem muito festival, né? Tem o Lollapalooza, tem o... O que mais, assim? Desses maiores tem o Rock in Rio, que a gente falou. Rock in Rio, Lola. Tem os festivais independentes todos. Tem o Ultra, né? Tem... Sim. Tudo bem que acabaram alguns também, né? Acabaram... O SW, que não tem mais. O SW, o Planeta Terra, o próprio Team Festival que a gente fez, né? Eu acho que, daquela época para agora, a maior diferença que eu noto é nos próprios departamentos de marketing das empresas. Porque você tem hoje um treinamento mesmo, que na época não havia. Então, hoje você tem pessoas nos departamentos treinadas para turbinar aquela marca da forma mais poderosa e rápida possível. Tem-se menos tempo para investir numa marca de um novo evento, né? Aí eu acho que a gente até tem dado sorte. A gente fez o Nivea, né, durante 5 anos até agora. Temos alguma continuidade também com a rede, né, que fazia o Festival de Jazz e agora virou o Mais Piano. Fizemos o Philip Glass esse ano. Eu acho que mudou um pouco. Hoje o peso está menos na cultura e mais no entretenimento. Não pode generalizar, mas de uma forma mais geral, esse é o grande pêndulo que eu acho que mudou, sabe? Hoje é o entretenimento, é a indústria do entretenimento, muito mais do que, olha que legal esse evento cultural, olha que incrível que isso vai trazer para o Brasil, como é bom para o Brasil poder ver essas coisas e poder trazer, através dessas coisas que vêm de fora, um espelho para os talentos nacionais surgirem. Isso acho que mudou um pouco. Vários desses projetos que você está citando aqui, todos eles têm uma relação muito forte com o mercado, de alguma forma, seja uma marca patrocinando, enfim, a demanda de uma agência de publicidade para trazer a Madonna para o Brasil, enfim. Você acha que no Brasil, muitas vezes, essas relações comerciais acabam atrapalhando a curadoria de grandes eventos que poderiam investir em outros artistas, de repente, menos conhecidos, mas acabam investindo repetidamente em grandes medalhões para reforçar a marca e essa questão do entretenimento que você está falando? Isso. É o grande gargalo hoje. Porque é difícil você seduzir uma marca para algo pelo seu potencial e qualidade artística. Normalmente, a sedução hoje é mais pelo volume, quantidade de gente, quantidade disso. É mais difícil. Não estou dizendo que é impossível, mas hoje é mais difícil. E aí você acaba tendo uma grande concentração nesses mega shows. Aqui na CIM a gente tem músicos, tem muitos produtores aqui, produtores de artistas, produtores de eventos. E se você tivesse que começar num cenário como é o do Brasil hoje, você estivesse começando a produzir os seus eventos, produzir seus artistas, seus próprios festivais, como tem vários representantes de iniciativas de festivais independentes aqui, qual seria a sua postura nesse sentido, já que é tão difícil, muitas vezes, de conquistar o apoio da marca, tendo um produto independente, menos conhecido? Eu continuo seguindo a mesma cartilha. A cartilha da ideia boa, sabe?
É você ter uma boa ideia, fundamentá-la de uma forma profunda, artisticamente, essa ideia, criar toda um racional em torno dela, conceituar bem cada pedacinho dessa ideia e levar com a maior crença possível para o mercado. A Dueto, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com tudo isso, ela vem conseguindo. Às vezes demora muito. E depois também outro problema por exemplo, a gente demorou quase 15 anos para conseguir trazer o Carlton Dance de volta, que foi o Boticário na Dança. E, no 4º ano, mudou a diretoria, acabou o festival. Então, acontece muito isso. Muda a diretoria, acaba o festival. Aí você tem que começar tudo de novo. Mas a gente começa de novo e sempre acreditando na boa ideia. O Free Jazz ele se transformou no Team Festival. E por que acabou o Team Festival? Mudança de diretoria. Aí saiu a diretoria brasileira, que amava o festival, entrou uma diretoria italiana, que trocou o Team Festival pelo Blue Man Group. Eles gastaram o mesmo dinheiro para botar aqueles homens azuis, né? Fazendo aquelas coisas na televisão, que depois virou até motivo de chacota do Fábio Porchat. Vocês viram aquilo que ele fez na internet? Que ele está tentando sair da TIM e não consegue, aí ele se pinta de azul, é muito bom. Eu adorei, foi uma... E da sua experiência ali nos anos 90, a partir dos anos 90, né, que você começou a trazer vários artistas internacionais para cá, e você não tem feito isso hoje, assim, né, esse tipo de trabalho, assim. Eu vou explicar por quê. De um tempo, sei lá, dos anos final dos anos 90 para cá, dos anos 2000, eu diria, os artistas internacionais passaram a determinar quanto você podia ganhar. Então, assim, do bolo todo, eles deixavam você ganhar de 5% a 8%. E eu achava isso um absurdo, porque de 5% a 8%, se qualquer coisa der errado, você pode entrar em prejuízo. E eu achava absurdo também eles determinarem quanto que você podia ganhar. E isso acabou ocasionando formas paralelas de receita que também não me agradavam muito, sabe? Então, a gente se afastou. Agora, parece que eles estão revendo, está mudando de novo um pouco, porque muita gente se retraiu, como a Dueto também. Mas você tem interesse de eventualmente... A gente tem estudado uma parceria com o pessoal da Argentina, que nos procurou para voltar a fazer algumas coisas. Estamos estudando a possibilidade. Mas virou um mercado muito voraz e de muito leilão, e aí dá muita insegurança também. Eu gosto de dormir bem. Eu gosto de dormir tranquila. E também essas pessoas que fazem isso têm muito lastro financeiro para essas jogadas. A Dueto não tem. A Dueto é uma empresa que sobrevive há 35 anos agora, mas ninguém é rico. Talvez por terem sido idealistas. Mas assim, você está falando, inclusive, de dormir tranquila. Como é que se dorme tranquila tendo uma produtora do tamanho da Dueto na mão, sendo diretora, inclusive com um filme, né, na boca do forno, sendo diretora de teatro, trabalhando com tantas frentes, todas ligadas à arte, e sendo artista também, né? Uhum. Como é que é a sua administração do próprio tempo, do próprio trabalho, nesse caos todo? Porque é tanta coisa. Como é que é para administrar tudo isso? Às vezes é puxado, né? Às vezes vira jornada dupla de produtora e diretora, é puxado, às vezes é. Mas hoje a gente também tem uma estrutura na Dueto que segura bem a onda, e eu participo mais da criação dos eventos ou da direção do show. Eu não me envolvo no dia a dia mais. Eu me envolvo na hora de criar. Agora mesmo, a gente está saindo de uma semana inteira, de 10 dias, que a gente ficou só criando novos eventos, porque a gente tem medo do futuro. Então, tem que criar coisas novas.
Por alguma razão específica, esse medo do futuro? Pela própria instabilidade, tanto do país quanto dos corpos que dirigem as empresas. Toda hora muda, né? Você toma cada susto danado. Nesses 35 anos, o Brasil passou por mudanças políticas avassaladoras, né? Como é que você vê essa transição do fim da ditadura para cá, esse momento que a gente está vivendo, como produtora cultural? Você acha que teve momentos melhores? Você acha que foi sempre muito difícil? É difícil dizer como produtora cultural, sabe? É mais fácil falar como cidadã. Porque, como produtora, eu acho que sempre foi uma luta. Sempre é uma luta. Eu acho que sempre é uma luta. Por isso, porque você pode ter uma ideia magnífica e está bombando e um sucesso absoluto, reconhecido mundialmente, vem um italiano e acaba, né? Então, você não tem segurança quando você é produtor. Você tem que estar sempre se reinventando, o tempo inteiro, sabe? E como país, eu acho que eu pude observar, né, um país que era uma ditadura virando uma democracia, depois uma democracia mais social, agora uma democracia mais elitista, né? Então, é isso, você vai vendo os movimentos. E vai... A cultura meio anda, meio ao largo, porque o artista continua tendo angústia, continua precisando criar, o público continua tendo angústia, precisando se divertir. Então, isso vai andando em paralelo ali. Eu acho que não afeta tanto, sabe? E os programas federais de apoio à cultura são muito legais. Agora mesmo, o Sérgio Sá Leitão fez uma série de novas instruções normativas que vai facilitar muito a vida do produtor cultural. Então, nesse sentido, acho que temos aí uma parceria em relação à cultura. E como é que você vê essa questão da era do entretenimento, né, que a gente tem hoje? Volta e meia conversando com amigos que são produtores. Por exemplo, eu hoje moro no Rio de Janeiro, onde existe uma tradição muito difícil assim, de conseguir realizar eventos de menor escala, né, principalmente. E todos eles demonstram muita preocupação, assim, que hoje as pessoas saem de casa justamente procurando o entretenimento, procurando uma festa, procurando ver pessoas e nem tanto consumir a arte, ir a um show para apreciar a música, por exemplo, e mais pelo entretenimento da coisa assim. E o mercado está se adaptando a isso, né? Você acha que nesse sentido está difícil para todo mundo que trabalha com cultura nesse sentido? Eu acho que o público é muito mais esperto do que as empresas imaginam, né? Então, eu acho que o público está sempre ávido por coisa boa, sempre ávido por novidade, sempre ávido por ser provocado e ser instigado por uma manifestação artística de importância grandiosa, sabe? Eu acho que você tem que continuar acreditando nisso. E jogar junto, na medida do possível, com essa mania do entretenimento. Eu acho que a cultura já é, né, a pessoa se entreter. Você não precisa ficar inventando um monte de coisa. Eu fico com um pouco de vergonhinha, às vezes, sabe? Porque ficam inventando umas coisas. Às vezes as pessoas chegam com as ideias lá na Dueto, aí a gente pensou em fazer isso, porque aí o público aquilo. Eu falei, gente, realmente virou uma praga, né? É uma praga. E você tem que passar algum pesticida, né? E o nosso pesticida vai ser sempre a excelência artística. Você também tem uma experiência muito grande de trabalhar diretamente com artistas, né? Você falou do Djavan, você trabalhou com o Milton Nascimento, com Marina Lima, em várias parcerias também com o Caetano, com o Chico. Como é que você
entrou nesse ramo do trabalho, de trabalhar diretamente com o artista? Foi com o Djavan? Foi. Na verdade, foi isso. Eu comecei a organizar shows toda semana no Teatro de Arena da UFRJ. Aquilo foi ganhando uma frequência, um sucesso, um hábito no público do Rio. As pessoas iam para lá. No final, gente, assim, o Fagner estava no auge do Fagner, nunca vou esquecer. Tinha gente pendurada no telhado. Era uma loucura ali no Morro da Urca, não, na Praia da Urca. Então, foi meio natural, porque aí, do movimento político, o Djavan conheceu o nosso trabalho. Primeiro, não. Primeiro, eu estava ainda lá na faculdade, fazendo, aí vem um recado do empresário do Milton. Monique, a gente está fazendo a turnê do Clube da Esquina 2. Olha que legal. E a gente está precisando de uma tour manager. Você não toparia fazer? Eu falei, quando? É nas férias de janeiro. Eu falei, então eu posso, porque era estudante. Aí eu fui. E aí a gente começou a turnê em Salvador e foi indo. Era incrível. Beto Guedes, já pensou? Todo mundo ali junto, Clube da Esquina 2. E eu ali no meio, com 19 anos. Aí estava todo mundo ali, a gente foi indo, Salvador, Aracaju, Recife, tarará, tarará. Quando chegou em São Luís, o Milton desapareceu. Ele sumiu. Ele pegou um avião, foi embora, despediu o empresário que tinha me contratado, e a gente teve que sair escoltado de São Luís, porque o ginásio estava lotado, com 20 mil pessoas, e o Milton não apareceu. Foi essa a minha estreia. Como é que você resolveu essa história aí? Aí, quando eu voltei, eu falei, gente louca, não quero, não. Sabe? Não quero, não, esse mundo. Mas eu já tinha sido fisgada. Aí, logo depois, teve a viagem para Angola, aí eu conheci o Djavan, um doce de coco, né? O Milton também era, mas o Milton era mais atormentado, o Dja era mais leve. E aí pronto, aí fiquei com ele 8 anos. E como é que você descreve a sua experiência como mulher nesse meio? Assim, tem muito homem que não gosta de ver, não se sente confortável vendo uma mulher numa posição de autoridade, como você costuma ter nos seus trabalhos. Qual é a sua experiência de como mulher nesse... Eu nunca me senti menor por ser mulher. Eu me sentia menor por ser criança. Então, eu era muito novinha, muito inexperiente, então eu tinha que vencer o preconceito das pessoas quando eu ia contratar. Por exemplo, quando a gente foi contratar o Rei Charles para o segundo Free Jazz, eu cheguei lá, eu estava com a calça meio assim também, sabe? Meio larga, pescando siri, só que xadrez. Aí o cara olhou para mim, para minha irmã, e falou, vocês têm menos tempo de vida do que eu de carreira? Como é que vocês acham que vão levar o Rei Charles para o Brasil, com essa idade, com essa cara, sabe assim? A gente acabou conseguindo, mas havia mais essa resistência por a gente ser tão novinha, né? E ao contrário do que possa parecer, o fato de você ser mulher me deu uma vantagem, porque só uma mulher pode falar com um homem da maneira que eu falei e precisei falar muitas vezes, sem levar uma porrada. Né, Jeff? O próprio empresário da Madonna, né? Eu desliguei na cara dele, porque ele era muito agressivo. Aí um dia eu não aguentei. Aí depois eu nunca mais falei com ele. Aí o Jeff falava e eu não falava mais com ele. Então, assim, tem certas coisas que, se você é homem, você vai acabar no braço, né? Então, nesse sentido, é uma vantagem. E como você vê esse... Porque também tem uma coisa, gente, que é importante esclarecer. A produção cultural, você alugar um lugar, alugar som, luz, e contratar um artista, você não precisa ter formação nenhuma para fazer isso. Você basta ter um tino comercial. Então, o meio onde eu me fiz era muito cheio de muito picareta. Era muito... O meio era muito barra pesada. E não era diferente a alguns empresários americanos também.
Então, não necessariamente você estava lidando com pessoas bem formadas, sabe? E muitas vezes eu precisei falar feito homem, se é que pode falar isso, mas hoje em dia acho que eu não posso mais falar isso, mas eu precisei falar duro e não fui agredida de volta. E foi bom para mim. E tem se falado muito, né, principalmente nos últimos anos. Nesse ano, a gente viu aí nas últimas semanas uma enxurrada de denúncias envolvendo vários ramos do setor cultural, né, cinema, televisão, música, justamente por causa da quantidade de casos de assédios e tudo isso. Como você vê esse levante feminista e esses debates todos sobre o papel da mulher na sociedade que a gente tem visto atualmente? Eu sou bem dividida. Bem. Não sei, assim, eu venho de uma geração que conquistou muita coisa, que ocupou lugares, que se destacou, sabe? E eu também venho de uma época que hoje eu chego nessa idade com a felicidade de ver os sexos se diluindo, sabe? Então, por exemplo, o meu filme novo, Paraíso Perdido, ele vai discutir muito isso. Mas o meu primeiro filme já falava disso, de 96, de um padre gay católico, né? Então, para mim, dá muita angústia, depois de tantos anos, de tantas coisas, sentir que essa divisão vai se reforçar cada vez mais, pelo menos a curto prazo. É muito difícil para mim. É difícil. Eu tenho uma opinião nada parecida com a maioria. E, como criadora, o que você busca provocar quando você desenvolve, seja um projeto cultural como um evento, ou especialmente quando você, por exemplo, desenvolve um filme, assim, que você gosta de instigar nas pessoas que vão consumir aquilo ali? Quando eu faço um filme, é um vômito, é um delírio. Então, quando eu escrevo, eu boto música bem alto, bem alta, bem alta, bem alta, e fico escrevendo, 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 e a história vem vindo. Então, na verdade, eu encaro o ato de escrever, de fazer um filme, como algo que é quase uma elaboração psicanalítica, porque você está que nem sonho. Então, é um delírio igual ao sonho. Você, quando sonha, você sonha tudo meio fora do lugar, coisas, né, que durante o seu dia ou sua vida ficaram ali, aqueles resíduos. O filme é isso também. É onde você elabora, de uma forma bem travestida, as suas questões. E é difícil até de identificar quem é quem, onde eu estou. Mas é isso. Agora, um evento cultural, não. Aí você já faz mais a partir de um feeling, de uma paixão, de um tesão. A criação artística, não. A criação artística é um livro escuro, é uma sala escura, e eu não sei que fotografia vai revelar, sabe? O outro não. O outro é bem planejado, bem mirado, bem... E nesse filme novo que você vai fazer, o protagonista é o Erasmo, né? Erasmo Carlos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse novo filme. Você mencionou que o Jalu também está no elenco. É uma família de cantores, cujo avô é o Erasmo, o neto é o Jalu. Os filhos são Julinho Andrade, que canta muito bem também, e tem uma outra filha, que é a Hermila Guedes. E tem mais uma neta, que é a Júlia Conrad, que canta também. Então, é uma família totalmente disfuncional. Todos tiveram traumas, todos tiveram sua dor, mas eles sobrevivem pelo afeto. Então, é sobre o afeto e sobre a nova família.
as novas famílias. Qual é o vômito desse filme, assim? Talvez seja que dá para sobreviver se tem algum afeto. E nesses 35 anos da Dueto, como é que você vê o papel da música no cenário cultural do Brasil hoje, já que estamos no encontro de música, né? Como é que você vê, você que já trabalhou com teatro, com cinema, com todas essas frentes, como é que você vê a importância da música como eixo cultural? Eu acho que é a força central, né? Talvez a maior riqueza, onde a cultura brasileira mais se destaca, né, no mundo inteiro. Claro que você tem os escritores também, mas não da mesma maneira quanto a música, do jeito que ela se propaga, né? Desde o samba, que está na nossa corrente central, né? Mas a música e será, eu acho, sempre nossa maior força, o nosso maior cartão de visita. E tem muita criatividade aqui, né? Musical, é um povo musical, né? Então o Brasil inventou alguns gêneros, né? Como a bossa nova, como o samba rock do Jorge Benjor. Então o Brasil é inventor de alguns gêneros musicais. E isso é muito incrível. O samba também. E como é que você vê a importância do Estado como incentivador de projetos, não só de música, mas de cultura também? O quão participativo deve ser o Estado para estimular a divulgação e o consumo de cultura numa sociedade como o Brasil? Eu acho fundamental, né? É um país onde o povo não tem poder aquisitivo para custear as produções. Então, é fundamental o apoio oficial. Sem ele, não sobrevive. E um momento político como esse, você falou há pouco do medo, né? Você acha que a gente corre o risco da gente perder, da cultura, de fato, perder o apoio? O que você acha que pode acontecer? Não, acho que agora parece preservado. Parece preservado. Pelo menos até 2019 está preservado. As conquistas agora têm que ser planejadas a curto prazo, né? Mas está preservado. As novas instruções duram até 2019. E um país socialmente turbulento, numa fase socialmente turbulenta como o Brasil tem atravessado, que tipo de cultura você acha que se produz disso, né? A cultura é fruto também desses movimentos sociais, toda essa borbulha. O que você acha que vai sair de tudo que a gente tem visto, especialmente de 2013 para cá, culturalmente? Eu acho que vai se refletir nas artes, sem dúvida, né? Espero. Né? Você já nota alguma tendência, já enxerga alguma coisa acontecendo nesse sentido? Eu acho que o movimento do rap, né? O Emicida, né? São vozes que começam a ocupar esse espaço, né? O próprio disco novo do Chico Buarque, Caravana, a faixa Caravana, né? Então, assim, vai aparecendo, né? Vai vindo junto, não tem como não. Porque, de novo, eu acho que a arte ela é fruto da angústia, e o que nos angustia acaba aparecendo. No meu tem homofobia, tem violência doméstica, tem povo nas ruas, não tem jeito. Sempre aparece. Movimentos tão intensos assim obrigam até quem é alienado, até quem não gosta de pensar nessas questões, num momento como esse, não tem como fugir, né? Todo mundo fala sobre isso, todo mundo pensa sobre isso, isso acaba se refletindo também na cultura. Se reflete em tudo que é lugar, com certeza.
E como empreendedora cultural, não só criadora, empreender culturalmente nessa instabilidade te deixa temerosa, assim, considerando tudo que você considera a experiência que você tem, te deixa mais tranquila? Não. Não? Não. Quer dizer, você tem a confiança de que você pode se reinventar, mas você tem que o tempo inteiro dizer para você: calma, vai dar tudo certo, confia, vai dar tudo certo, sempre deu, vai dar, vai dar. Mas é um trabalho de manter a calma e seguir. Muita coisa que você contou aqui hoje, parece que você não foi ativamente buscar essas oportunidades, mas você estava sempre muito atenta a elas quando elas apareceram, né? Você acha que isso é um fator importante também no desenvolvimento de uma carreira profissional dentro da cultura, estar aberto a visão, novas... né? Você ter a visão das oportunidades, a visão de uma lacuna. Falta uma coisa assim no cenário cultural, falta uma coisa assada. Seria bom se tivesse isso. É tudo muito a partir da falta. Talvez seja assim que a gente trabalha. Legal. A gente está com mais ou menos 1 hora de papo aqui, e eu queria abrir para comentários e perguntas de vocês. Não, esse não é esse comentário. Alguém tem alguma... ali? Oi. Oi. Eu sou Elaine Bione, sou de Recife, Pernambuco. Acabo de chegar de uma turnê sul-americana com uma equipe de 7 pessoas e eu sou a única mulher. Uma banda com 4 caras, um sonidista e um tour manager da banda. Com 4 o quê? 4 caras, tá. 7 pessoas, eu a única menina. Tour manager, foi minha primeira experiência viajando. Eu era a única menina também. Com o pessoal. Foi uma experiência bem interessante e tudo que você falou aqui me reconheci muito, pensei bastante, aprendi muita coisa. Que bom. A gente tocou no Chile, Argentina e Uruguai. Eles nunca tinham saído do Brasil, foi a primeira turnê internacional deles. Eu já tinha feito alguns trabalhos de pesquisa e tive a oportunidade de levá-los. E aí a gente finaliza essa turnê aqui em São Paulo. Para mim é um momento bem importante, inclusive, de repente, chegar aqui e ouvir tudo isso que você está falando, porque essa questão de estar atenta, ter a visão e entrar dentro de um circuito de trabalho que é realmente majoritariamente masculino é bem intenso. Assim. Eu tenho um trabalho fixo em Recife, eu sou jornalista, trabalho numa televisão pública, mas a minha paixão é fazer isso que a gente faz, tour manager, produção de eventos. Tive experiência de fazer uma mostra musical mensal com um companheiro que eu tinha, compositor, e foi uma experiência bastante interessante para mim. E agora, assim, enfim, a vida vai escrevendo vários caminhos e a gente segue caminhos. E hoje eu estou aqui em São Paulo, atenta, com visões também para criar novos projetos e ter, talvez, boas ideias, assim como você fala que tem que ter. E aí, quando a gente segue caminho só. 2, o quanto de generosidade a gente tem que ter com as pessoas que a gente conhece para poder também acolher as ideias e trabalhar no coletivo. Eu tenho uma experiência muito forte de trabalhar em coletivo, com pessoas que sempre estão do meu lado, que lutam pela arte e pela cultura, mesmo não trazendo um retorno financeiro ou que, às vezes, nem paga a conta da gente em casa. Mas é o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz. E, enfim, também ter a coragem de fazer, mesmo sabendo que não vai ter tanto esse retorno. A gente faz sabendo que, no mínimo, a gente vai estar no 0 a 0 ali. Certo. Então, número 1, eu só queria dizer, porra, foda estar aqui. Muito obrigada mesmo, assim, pelo que você falou. E é isso. Eu vou voltar para Recife com gás de continuar trabalhando com essas expectativas de o que vai ser daqui para frente, né? Com essa conjuntura toda que a gente tem, inclusive política. Mas é isso. A gente não pode pular do barco. Obrigada, de verdade. Que bom. É isso. Para mim,
O importante é você ter a ideia, você desenhar essa ideia, virar no papel uma coisa bonita e depois ir à luta, sabe? Isso é que eu acho. E para ir à luta, você tem que achar aquilo bom pra caramba também. Então, é meio por aí. Eu tenho uma irmã pernambucana. Ela é produtora lá, Melina. É minha irmã. É do terceiro casamento do meu pai. Diga. Boa tarde, Monique. Meu nome é Diego Soares, eu sou do Sul. Eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou que dos anos 80 para cá, em termos hoje é mais entretenimento e menos cultura. Na tua visão... Eu diria dos anos... 80, 90 para cá. 2000 para cá. Acompanhando o que está rolando hoje dentro do nosso cenário, né, cultural, econômico, você enxerga isso a curto prazo, que a gente pode chegar a um equilíbrio de um pouquinho mais de cultura, nesse equilíbrio entre cultura e entretenimento, não que seja diferente isso, mas o entretenimento no sentido que nós estávamos falando, né, de muito mais... as pessoas não estão indo para absorver a cultura, muito mais se divertir e entretenimento, não que cultura não seja isso. Não sei se eu consegui ser... Você acha que esse equilíbrio é possível hoje, a curto prazo? Hoje a gente vai ter que trabalhar muito mais ainda. Eu acho que é importante buscar justamente esse equilíbrio nos projetos, onde você consiga unir uma informação cultural relevante com algum tipo de embalagem que faça bem aos ouvidos do marketing, sabe? Oi? Na verdade, assim, tem muito hoje esse papo de ter uma experiência, né? Para mim, ir ao teatro e ver Hamlet já é uma experiência. Não precisa, além disso, o Hamlet está no final tirando foto com a gente, enfim, essas coisas. Mas eu acho que hoje essa é a cultura que domina. Então, você buscar o equilíbrio, tentando oferecer um pouco do que eles acreditam que é importante, porque eles também reconhecem a importância do trabalho quando ele é bom. Eles balançam. Então, é você acreditar que você é capaz de balançar alguém e também trazer um pouco do que eles acreditam que é importante para os clientes, entendeu? Acho que é meio essa mistura. Não abrir mão da informação relevante, do conteúdo relevante, e trazer um pouquinho da espuma, né? Ter o chopp e ter a espuma. Antes só da gente abrir a próxima pergunta, eu fiquei com uma dúvida aqui quando a gente falava. Você acha que o fator das redes sociais, da internet, tem influência nessa questão das pessoas procurarem mais entretenimento e menos a cultura no sentido clássico da palavra? Eu acho que eles começam a querer coisas com pessoas que tenham muitos viewers. Isso já começa a aparecer aqui e ali. A gente gostaria de algum artista que fosse forte de internet, alguma coisa. Então, já começa a ter esse tipo de... E o público? Outro dia eu estava brincando, que eu falei assim, pô, vamos chamar a Betânia para esse projeto. Mas, Monique, Betânia não deve nem ter essas coisas. Eu falei, mas bota outros que tem, bota ela no meio e tal, sabe? Você tem que fazer esse equilíbrio que você falou, né? E o público consumindo cultura também através das redes sociais, né? Tem muita gente reclama, né, que você vai a um show hoje em dia, a maioria esmagadora das pessoas assistindo o show pela tela do celular, né? Isso também você acha que é um fator relevante nessa mudança geracional aí? É geracional isso. Não sei quanto disso vai ficar, se vai passar, sabe? Eu acredito muito em ondas também. Tem a onda disso, e daqui a pouco essa onda passa e pode ser o retorno para a essência. Tomara, né?
Tem isso, mas a gente vive hoje na civilização do espetáculo, né? Como diz o Vargas Llosa. Quem não leu isso, leia. É um livro incrível, chama, pequenininho, super, super tranquilo, chama A Civilização do Espetáculo. É incrível. Maravilha. Tem mais uma pergunta ali. Ali. Monique, tudo bem? Gustavo falando. Quando você começou, você elencou aí um monte de realizações e, inclusive, brincou para a gente não se assustar. Eu imagino que, trabalhando com leis de incentivo, para essa quantidade de realizações, você tenha um operacional interno muito ágil, muito esperto, para lidar com uma tamanha burocracia e lentidão do sistema de avaliação, consolidação, aprovação, certificação, até você poder captar e realizar. Queria saber um pouquinho desse seu operacional entre a elaboração e a realização. A gente tem mais ou menos, claro, então, a Dueto, eu fundei a Dueto com a minha irmã, que infelizmente eu perdi em 98, e a partir dali eu tenho 2 sócios, o Jeff, que fica mais nessa área de criação comigo e de contatos com o mercado, atendimento, essa coisa. E tenho outro sócio, que foi meu primeiro marido, que é um português, o Carlos Martins. Então, o Carlos Martins é quem cuida do operacional. E, como bom português, você imagina o que não deve ser aquilo, né? Então, o Carlos que faz toda a coisa de inscrever nas leis, de preparar para as leis, de entender as leis. Ele fica louco. Ele fica louco. Eu não sei como ele não pira. E ele, agora, ele é muito transparente, sabe? Então, ele se dá bem, porque ele é muito honesto, muito transparente, e o jeito que ele fala, sabe? Vocês não estão bons da cabeça de achar. Então, ele vai daquele jeito e argumenta. Ele é uma graça, mas é uma operação. São, hoje, só para você ter uma ideia, tem eu e o Jeff na criação. Depois tem uma menina de comercial, uma menina de atendimento e 5 pessoas no financeiro para dar conta dessa coisa. É muita coisa. Porque você tem toda a colocação na lei, depois a prestação de conta, depois, olha, é uma loucura. E não pode ser menos. Tem que ser isso mesmo. Então, respondi. Ela é o maior setor da gente, da Dueto. Oi, Monique, tudo bom? Oi. Aqui quem está falando é Denis. Eu sou produtor do festival Três Olhos Music Festival. Três Olhos. Uhum. A gente... E aonde ele acontece? São Paulo. Aqui? A gente realizou a primeira edição faz 10 dias. Ah, tá. E, como produtor independente, a gente sofre um grande problema, que é grana. E, como a gente começou agora, a gente acabou de botar no mercado, a gente entende o valor da música para as marcas, só que a gente não... o acesso a essas marcas e esse dinheiro de publicidade, para a gente não chega tão fácil. Como a gente se tornar visível para essas marcas? Primeiro, a gente acha que, para a música, hoje, eles só dão para os grandes nomes. Isso é uma loucura. Muito difícil. É mais fácil você conseguir 2 milhões para um show do U2 do que 200 mil para um show do Seu Jorge, sei lá, de quem for. Não trabalha com o Seu Jorge, é só um exemplo aqui. Então, é muito ingrato isso. Eu acho... Que tipo de programação você faz lá? Rock psicodélico, world music, reggae, rock. Uhum. Autoral brasileiro. E aonde aconteceu? Cabo Santana. Uma casa fechada, para 2.000 pessoas. Uhum. Mas a gente quer crescer. Certo. Agora falta dinheiro. Certo. Eu te aconselharia... Fora isso, você não tem incentivo, né?
porque é música popular. Você pode botar na lei e ter o artigo 26, você sabia disso? Põe na lei como festival, e aí você vai ter um apoio de pelo menos 30% de você poder captar com leis de incentivo. E 30% é bastante. Eu me lembro que a gente fazia o free jazz com esses 30%. Então, você não vai ter 100%, como acontece no teatro e na dança e no jazz, mas você vai ter 30%, que já é alguma coisa para te ajudar ali no custo. Eu tentaria isso, 30%, e aí bater mesmo de porta em porta em empresa que teria um pouquinho de imposto e pegando, sabe? A outra coisa, talvez para você que fosse melhor até do que eu estou te falando, é o PROAC. Você já tentou o PROAC? Não, a gente se profissionalizou tarde, entendeu? Então faz o PROAC. Que o PROAC é a lei estadual que é em cima do ICMS e não em cima do imposto federal, que é o imposto de renda. E muita empresa dá um jeito de não pagar imposto, né? Comprova despesa, né? E acaba não tendo muito lucro. Mas nenhuma empresa que vende mercadoria tem como fugir do ICMS. Nenhuma. Então, é muito mais fácil você conseguir pelo PROAC. E eles estabelecem um teto bacana. Vai no PROAC. É a melhor coisa que você pode fazer. E aí você vê quem é que gosta dessa área. Começa a observar nos anúncios de jornal, de revista, que empresas que estão entrando em rock, que empresas que estão entrando em... Qual é o outro gênero que você falou? Rock psicodélico? MPB. Eu acho que é a melhor coisa. Essa lei 25 é Rouanet? Artigo 26, Rouanet. A gente tem mais alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Nesses movimentos políticos, todos que a gente, sociais, políticos que a gente falou aqui ao longo dessa hora, muito se falou sobre a Lei Rouanet, né? Inclusive, tem um lado todo esse espectro político dividido que a gente tem no país hoje, que decidiu criminalizar a Lei Rouanet, né? Transformar a Lei Rouanet em, de repente, todo artista que capta a Lei Rouanet é vagabundo, enfim, começou a se disseminar esse discurso que é muito triste, né? Como é que você viu essa polêmica toda em torno da Lei Rouanet e qual a sua visão da lei hoje? O que você acha que precisa mudar, pode mudar? Eu ignorei. Burrice, né? Burrice a gente não tem que dar ouvido, né? Então, eu ignorei, segui fazendo o meu trabalho. Claro que, em algum momento, eu fiquei com medo de virem atacar e tudo, mas eu não tenho Facebook, nada disso. E eu acho que a gente tem que continuar lutando pelo que acredita e pelo que acha justo e deixar essas vozes, né, reacionárias longe. Podem espernear, que nem criança, né? Que esperneando, criança mimada, deixa espernear, né? E você continua fazendo. É claro que muita gente sofreu muitos ataques violentos, as pessoas que têm internet, que têm rede social, essa coisa. E a imprensa também escrita, né, abriu para isso, né? Ajudou a promover esse tipo de coisa. Então, é muito triste. Muito triste. Acho que a origem disso tudo ainda é a visão de que cultura é coisa de gente doida, entendeu? Não enxergam a cultura como um elemento que cria a identidade de um povo, né? De educação mesmo. De educação, de transformação e de identidade de um povo, né? Eu sempre cito aquele exemplo da Odisseia, né? Que o Odisseu ele encontra a deusa Calipso, que tem vida eterna, beleza eterna, rica, dona de uma ilha onde tem tudo, onde ele poderia ter a melhor vida do mundo, mas ele quer voltar para Ítaca,
porque ele quer voltar para a cultura dele. Então, a cultura é isso, é esse conjunto de comida, de arte, de música, de tudo isso, né? Isso é uma cultura de um povo. E essa ideia vem, eu acho que o que está na base mesmo desse pensamento é não olhar para a cultura como algo importante, relevante e não só isso, como algo louvável, né? Então, ainda bem que a gente tem Caetano, Chico Buarque, essas pessoas nas nossas vidas, né? E eu acho que é isso, é um pensamento mesmo atrasado. E como é que você falou que ignorou e continuou fazendo o seu trabalho, mas em algumas situações que a gente viu nos últimos tempos, houve uma reação, né, também dos movimentos culturais a algumas medidas do governo e tudo isso. Como é que você enxerga a relação entre a geração atual e essas limitações, esses problemas com o governo, em relação à sua geração, quando você começou a promover eventos brigando contra a ditadura lá atrás? Você vê a geração atual mais tolerante, menos tolerante, mais passiva, menos? Não, acho que é uma geração que está bem imbuída de lutas e palavras de ordem. Eu acho bacana. Acho que está bem legal. Uma geração que vem aí forte. Porque também a rede social empodera a pessoa, né? Tanto para atacar como para contra-atacar também, né? E eu acho que as pessoas que têm um pouco de consciência social e cultural e política vai sempre contra-atacar, não tem jeito. E você, a gente brincando até de um pouco de utopia aqui, você, 2018, ano que vem, tem eleição, não sei o quê, se você pudesse determinar os rumos da cultura no Brasil, o que você gostaria de ver acontecer no setor cultural brasileiro nos próximos anos? O que você gostaria de mudar? O que você gostaria de ver acontecer? Uma coisa que eu adoraria ver é que assim a Lei Rouanet, ela é um tripé, né? Ela tem o mecenato, que é essa coisa da gente ir lá buscar o dinheiro, né, nas empresas e tal, através da lei. Mas ela tem também um outro ramo que é muito importante, que é o Fundo Nacional de Cultura. Então, o que eu gostaria mesmo que acontecesse de fato no Brasil é que o Fundo Nacional de Cultura, onde tem muito dinheiro depositado, porque é para lá que vão todos os recursos de eventos que não se realizam e que foram captados, parte dele, que esses fundos dessem para essas pessoas que precisam, que ainda não têm força junto ao mercado, que apoiassem companhias de teatro, de dança, que não têm força para sobreviver sozinhos. Então, acho que esse guichê do Fundo Nacional de Cultura tinha que ser mais atuante, mais, não dinâmico, mas mais efetivo, de detectar quem é que precisa de ajuda, porque as empresas nunca vão valorizar esse tipo de arte e de iniciativa, e apesar de ser fundamental para a formação de um povo. E como é que produtores independentes, como eles estão aqui, podem brigar por isso, na sua visão? Como é que eles... Pressionando nas entidades, nas associações, para fazer uma campanha aí. Cadê o Fundo Nacional de Cultura? É um guichê à parte. Fundo Nacional de Cultura, queremos um edital, queremos... né? Acho que isso é uma luta boa para o ano que vem. E aproveitar que tem o Sérgio Sá Leitão lá, que parece ter uma simpatia pelo produtor. Você acha que a relação do produtor independente com o setor público cultural, você acha que é fácil o acesso? Você acha que, por exemplo... Desculpa, como é seu nome? Para o Denis, ele está com o projeto dele, já realizou uma edição... Como é que ele deve procurar a cultura, seja municipal, estadual ou federal? Você acha que esse acesso é fácil? Como isso deve acontecer? Eu acho que, não sei, no caso da música, no caso do cinema, a gente tem associações, no caso do teatro também. Não sei como é que é a música hoje em dia, mas no teatro lá no Rio, por exemplo, você tem a PTR, que é a Associação de Produtores de Teatro do Rio de Janeiro.
Aí você tem a Abrace, que é a Associação Brasileira de Cineastas. A gente pressiona através desses órgãos. Então, eu acho que é importante... Eu sei que tem o Procure Saber, né, que é aquela entidade, mas é mais voltada para o compositor. Para o produtor, eu acho que não existe ainda na música. Não tenho certeza. Tem que procurar saber. Tem que procurar saber, mas deve ter produtor de música, né? E na falta de perspectiva total, sem apoio do mercado, de repente um setor cultural que não se interessa em apoiar um produtor independente, e aí faz o quê? Depende do caso de cada pessoa, né? Se a pessoa tem quem pague as contas para ela, ela pode continuar tentando e não desistir. Se a pessoa precisa ganhar dinheiro para pagar a própria conta e a conta da família, que era o meu caso, não dá para ficar só nisso. Você tem que, às vezes, trabalhar em outra coisa para poder sustentar o sonho, né? Outra possibilidade, eu me lembro que logo quando eu comecei com o Djavan, eu pegava apoios pequenininhos, sabe? Eu ia na farmácia do bairro, eu ia no supermercado do bairro, ia pegando bem pouquinho, assim, ia juntando, ia formando. E eu acho que é isso, assim, não tem muito uma fórmula, sabe? Tem que continuar acreditando. Só chega em algum lugar se você continuar a persistir. Atento e forte. E, claro, ver como sobrevive, né? Assim, ter alguma outra coisa que possa fazer, né? Ou como tour manager, como ela fez, ou, sabe, ter funções para pagar a conta e depois, paralelamente, continuar tentando fazer esse festival ou fazer esse evento de teatro, enfim, tem vários ramos, né? E que lições você aprendeu de ter uma frente profissional tão múltipla, assim, né? A gente falou aqui de quase todas as suas frentes de trabalho, como cineasta, como produtora de cultura, produtora de eventos, trabalhar em tantas áreas diferentes. O que você aprendeu, assim, em vez de focar numa área só, aprender trabalhar com tantas coisas? Então, mais uma vez, eu trabalho com tantas coisas muito porque eu preciso, até hoje, ganhar dinheiro para pagar e segurar a onda da família. Se eu pudesse, eu talvez adoraria ser uma pessoa cheia de tempo ocioso que só faz escrever e ficar bolando novas histórias para contar. Mas isso não dá dinheiro, não paga conta, demora 5 anos cada vez que você quer fazer um filme para fazer um filme. E o teatro, o que você ganha para fazer teatro, não paga 3 meses de vida. Então, você tem que continuar fazendo coisas naquilo que você é bom. Por um tempo, eu pensei, não vou fechar a Dueto, quando a Silvinha morreu. Eu pensei, vou fechar a Dueto. E foi minha mãe e meu irmão que falaram, não faz isso. Isso é um patrimônio que vocês criaram, continua com esse patrimônio, né? Então, e eu entendi que eu sou boa nisso, né? Então, quando você é boa numa coisa, também é importante você descobrir aonde você é bom, para ali ser onde você vai ganhar o seu dinheiro e depois fazer as outras coisas que são mais sonho e fantasia para a vida. Bom, Monique, foi uma honra conversar Legal. com você. E eu queria abrir esses últimos minutinhos que a gente tem para você dar umas palavras finais aí, se quiser. Adorei esse encontro aqui gostoso. Posso falar isso mesmo. Continuar acreditando, fazendo, começar pequenininho e ir crescendo, buscando paixões, movido pela paixão. Eu acho que é isso, uma paixão por algum gênero, por algum artista, por algum trabalho, e indo. E
se um dia vocês acharem que vocês estão dando opinião demais, quem sabe vocês estão virando diretores e tem que começar a dirigir alguma coisa. Maravilha, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que veio também. Joia, obrigada.